Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 11. Hoje meditaremos nos versículos 1 a 6, mas eu gostaria de ler o texto completo. Tiago 5, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Oremos. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua doce presença, pela certeza de que o Senhor está nesse lugar, pela certeza de, como ouvimos na terça-feira e ontem também no culto de consagração, o Senhor vem em nosso auxílio, como cantamos essa manhã, da montanha o Senhor nos assiste, na montanha o Senhor ora por nós, intercede por nós e vem ao nosso auxílio, como fez Jesus com os discípulos, e assim o Senhor vem até nós. Pai amado, que o Senhor venha nessa manhã, o teu Espírito Santo falar aos corações, dar direção, Senhor, dar graça, dar-nos entendimento da tua santa palavra, Deus, para que possamos viver vida digna e alinhar as nossas prioridades com as prioridades do teu reino, Deus. Temos um coração desejoso por aquilo que o Senhor ama, por aquilo que o Senhor deseja, e assim vivermos para a glória do teu nome. Deus santo, 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 onipotente e bendito, seja engrandecido nessa manhã e agrada-te de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esses dias eu assisti uma reportagem e depois me preparando para essa mensagem fui ler novamente de um jovem jogador de futebol, apenas 17 anos, que foi se apresentar, acho que para a seleção brasileira, e chamou a atenção, eles chamam de look, né, o visual dele. Nem era tão espalhafatoso, alguns jogadores de futebol botam umas roupas que parecem assim um artista, e não era uma blusa polo, uma camisa, uma calça que não chamava atenção, a roupa não era nada de chamar muita atenção, mas o que chamou a atenção foi o custo das vestimentas daquele jovem jogador de 17 anos, que parece até que já foi vendido para um clube europeu, mas não pôde ir porque ele não tem idade ainda. Quando completar 18 anos, ele vai jogar num time da Europa, e esse jovem chegava com o seu look, como dizem, né, avaliado em mais de 40 mil reais. Irmãos. A calça custava não sei quantos dólares, a blusa não sei quantos dólares, a maleta mais não sei quantos, tinha uma mochila de viagem que eu acho que era na ordem de 17 ou 15 mil reais, convertendo para a nossa moeda, e algumas pessoas ainda chamaram a atenção que não botaram na conta o relógio que ele usava, que parece que passava de 200 mil reais, até o Enzo falava isso para mim, e eu vi isso também numa das reportagens, e a gente vê hoje em dia, irmãos, nada contra o futebol, o que nós devemos denunciar é a idolatria do futebol. Há muita idolatria no futebol, mas você torcer, você assistir um jogo, desde que isso não consuma seu coração, não que o problema esteja nisso,
mas eu fiquei vendo essa situação, esse jovem de 17 anos, e pensando quem são as referências para os nossos jovens. Porque para muitos jovens hoje, as referências não são mais como foram no passado, homens e mulheres que fizeram a diferença na sua geração, lutando contra injustiças, estabelecendo políticas públicas favoráveis à sociedade, agindo de forma a trazer benefício comum. Mas para muitos, eu diria até para a maioria dos nossos jovens, e até mesmo dentro da igreja, as suas maiores referências são jogadores de futebol, são cantores, artistas pop, celebridades do mundo da música, ou então do mundo do entretenimento. E volto a dizer, não que seja pecado jogar futebol ou gostar do seu time, até inclusive tem muitos jogadores de futebol que são cristãos e professam isso publicamente, né? Isso é muito, muito interessante. Mas me chamou a atenção, irmãos, um jovem de apenas 17 anos, vestido de um carro, né? Porque 40, 45 mil reais, não está muito mais assim, que os carros subiram muito de preço, mas dá para você comprar um carro popular, talvez usado, acho que novo não dá mais, mas vestindo o valor de um carro popular. E o pior é que isso talvez tenha chamado a atenção de muitos jovens que cobiçam essa vida de ostentação. E por que eu estou falando isso essa manhã? Chegamos ao 5º e último capítulo da Epístola de Tiago. E nessa primeira parte, versículos 1 a 6, há uma denúncia explícita contra os ricos que fazem mau uso da sua riqueza, contra possivelmente ricos não cristãos, que Tiago o tempo todo ele está chamando aqueles que são o objeto o alvo público da sua carta, de irmãos, meus amados irmãos, e nesse trecho vê que ele chama de irmãos, ele fala, escutem agora ricos. Então, alguns estudiosos entendem que Tiago agora virou a sua verve, a sua fala impetuosa contra ímpios ricos que oprimiam os cristãos. Talvez você fale, mas para que ele está pregando para aqueles que não vão ouvi-lo? Ele está fazendo a semelhança do que profetas do Antigo Testamento faziam. Por exemplo, nós temos na Bíblia um livro, o livro de Obadias, que é todo direcionado com uma profecia contra os edomitas. Temos em Isaías e em outros profetas, livros que denunciam o pecado de outras nações, profecia contra a Filístia, profecia contra a Síria, profecia contra Nínive, e como vemos em Naum. Então, a Bíblia já nos apresenta isso. Será que aqueles homens leram esses oráculos daqueles profetas? Não sabemos, porque a Bíblia ela alcança, estamos lendo aqui a Epístola de Tiago, aproximadamente 2000 anos depois. Mas independente se aqueles homens que foram alvo daquelas profecias do Antigo Testamento contra nações ímpias ouviram ou não, aquilo se cumpriu. E para o povo de Deus traz um consolo saber que Deus julgará cada um de seus inimigos. Aqueles que oprimem o povo de Deus, aqueles que oferecem injustiça contra o povo do Deus Altíssimo, se não se arrependerem, serão julgados por Deus. E esse é o tema dos versículos 1 a 6 do capítulo 5 de Tiago. Eu dei essa mensagem, o título, O Miserável Fim dos Ricos Avarentos. Os ricos avarentos, eles acham que tem tudo de bom, mas não sabem que se não se arrependerem de seus pecados, a miséria que eles desprezam hoje, de pessoas que passam necessidade, não é nada com a miséria que eles passarão toda a eternidade longe do Senhor. O miserável fim dos ricos avarentos. Isso não quer dizer, antes de entrar no corpo da mensagem, não quer dizer que seja pecado cristãos acumularem algum nível de riqueza. Embora a Bíblia nos advirta, o Senhor Jesus adverte sobre isso, a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, mas ele fala da impossibilidade, na verdade, e eu creio que isso, em certo sentido, aplica a todos nós, que pelos nossos esforços, nenhum de nós, nem rico nem pobres, poderíamos chegar ao reino dos céus. Mas eu creio que a Bíblia não condena que você adquira riquezas no sentido de você trabalhar e honestamente ter algum conforto, dar algum conforto, alguma qualidade de vida para a sua família, você mesmo desfrutar de algumas bênçãos que o Senhor nos concede. Mas o que eu creio que a denúncia de Tiago aqui é contra os ricos que, para adquirir as suas riquezas ou para mantê-las, oprimiam os pobres. E especialmente aqui o contexto dos cristãos, e mais especialmente dos judeus cristãos, pois desde o início da carta vimos que Tiago se dirige a possivelmente judeus cristãos. E os judeus já eram um povo desprezado, não muito diferente do que é hoje. Viviam numa situação de opressão do Império Romano. E quando se convertiam a Cristo, muitas vezes suas famílias os abandonavam, muitas vezes eles perdiam suas posses, perdiam seus bens, perdiam sua profissão, porque muitos trabalhavam em família, e muitas vezes se encontravam em situação de miséria. E tinham homens ricos, abastados, que ainda oprimiam esse povo. Então, possivelmente, esse oráculo,
aqui, esse trecho de Tiago é muito semelhante a oráculos proféticos do Antigo Testamento. Ele está denunciando o pecado dos ricos. E como nada muda debaixo do sol, irmãos, os pecados e essa denúncia de Tiago é extremamente atual para nós hoje. Ela se aplica totalmente àqueles que hoje são arrogantes do seu poder, do seu dinheiro, seja lá no Oriente Médio, seja aqui no Rio de Janeiro, seja aqui no nosso país, pessoas investidas de autoridade, seja econômica, seja política, seja algum nível de autoridade que oprimem outras pessoas, se não se arrependerem, sofrerão o juízo de Deus. João Calvino, comentando esse trecho, ele fala que Tiago atenta para os fiéis, no sentido de que eles ouvindo, preste atenção sobre isso, que diz Calvino, ouvindo sobre o miserável fim dos ricos, não invejem sua fortuna, e também sabendo que Deus será vingador dos males que sofreram, possam com calma e resignação suportá-los. Então João Calvino, grande reformador lá de Genebra, ele cria que Tiago faz essa denúncia para que nós cristãos não venhamos a cobiçar a riqueza dos ímpios, porque a fortuna deles terminará de forma miserável, e também saber que o nosso Deus é vingador. Sei que isso é um trecho pesado, né, irmãos? Tem pessoas hoje que têm dificuldade de entender que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, que Deus é um Deus compassivo e misericordioso, mas é um Deus que também executa juízo, como nós vemos no Antigo e no Novo Testamento. Se você quiser conferir, leia, por exemplo, Apocalipse 16, o juízo de Deus sobre os ímpios, lá no último livro do Novo Testamento. O nosso Deus, ele é vingador, sim. A ele pertence a vingança, diz a palavra de Deus. Então, deixemos que ele há de tratar contra aqueles que oprimem o povo de Deus. Ainda uma última observação, irmãos, eu tenho pensado sobre isso. Nós estamos engajados numa leitura bíblica. Hoje estamos no meio da história de José, capítulos 39 e 40, salvo engano. Estamos lendo essa história maravilhosa. Já tem gente me perguntando, né, Silvaneide, qual é a próxima leitura? A gente vai organizar isso melhor, vai vir no boletim. A gente está construindo uma leitura bíblica, eu explicarei isso melhor nas próximas semanas, que eu creio que irá edificar muitas nossas vidas. E a próxima leitura é o Evangelho segundo Marcos e o primeiro livro de Salmos. Então, se você já leu Gênesis e está ávido por avançar na sua leitura, não vá para Êxodo, vá para Marcos, Evangelho segundo Marcos, e leia todo ele, e o livro 1 dos Salmos, Salmos 1 a 41. Mas por que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Irmãos, a gente não sabe até quando a gente vai ter a liberdade que a gente tem hoje de acesso à Bíblia. Eu confesso, os irmãos sabem que eu sou muito antenado em política, mas eu entendo que púlpito não é lugar de falar sobre política partidária. Mas eu confesso que eu tenho andado muito temeroso com os rumos que a nossa nação tem tomado. E eu não sei se em algum momento a gente pode ter mais dificuldade em ter acesso à Bíblia. Então, trate de guardar a Bíblia na sua mente e no seu coração, porque pode ser que em algum momento você não possa tê-la em suas mãos. Leia a Bíblia. Ouça louvores que falam da Bíblia. Ouça louvores bíblicos. Para com esse mimimi de só querer ouvir louvor que só fala dos nossos problemas e fica girando em cima do homem. Ouça louvores, cante louvores que exaltam e glorificam a Deus e que botem a palavra dele dentro do nosso coração, porque não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Essa é uma realidade na vida de muitos, mais de 200 milhões de cristãos hoje sofrem algum nível de perseguição, e muitos não podem ler a sua Bíblia, mas se ela tiver, ou pelo menos trechos dela, na sua mente e no seu coração, você estará mais preparado para suportar a perseguição. Mas vamos voltar nossos olhos para esse, que eu assim chamarei de oráculo de Tiago contra os ímpios ricos. Ele diz no versículo 1, escutem agora ricos, observe que ele não chama de irmãos, como no restante da carta, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Observe que Tiago, ele tem tanta convicção do que ele está falando, que ele já bota o verbo no passado. Se é uma palavra profética, que se ele está falando algo acerca do futuro, ele deveria falar, as suas riquezas apodrecerão e as suas roupas serão comidas pelas traças. Mas para ele é tão certo o juízo de Deus sobre os ímpios, que ele já fala no passado. As suas roupas já apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças, as suas riquezas apodreceram, porque isso é líquido e certo, irmãos. Deus executará juízo sobre os poderosos dessa terra que não se renderem a ele, sobre aqueles que oprimirem o povo de Deus. E às vezes a gente vê homens com muito poder fazendo muito mal à igreja. Saiba que Deus é vingador, a hora deles vai chegar, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai executar juízo. E isso faz parte, salvo daqueles que se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para o Senhor antes que seja tarde demais. Olha que ele fala, as riquezas apodreceram, e eu pensava, eu não sei se você já teve a oportunidade de
participar de uma obra de reforma, né? Vocês viram que o Itaú saiu aqui de baixo, e ontem eles estavam tirando tudo, rapidamente, assim, tirando tudo aqui, ainda estão tirando algumas coisas, e a agência aqui embaixo, né, vamos combinar, era bem bonitinha, né, bem arrumadinha, o ar gelado, até os cachorros estavam entrando na agência para fugir do calor, irmão, e a gente via a agência bem geladinha, tudo arrumadinho, e rapidamente, irmão, tinha que ver como esses homens estavam passando aqui na igreja ontem de manhã, e também depois no final do dia, como esses homens trabalhavam com avidez, tirando tudo, tirando cadeiras, tirando caixa eletrônico, tirando mesa. Aí está bonitinho, botaram um tapume fechadinho, mas lá dentro já está tudo vazio. Talvez você já tenha feito uma reforma na sua casa, ou talvez restaurado um móvel. Tem gente que é muito habilidosa em restaurar madeiras, né? A pessoa pega um móvel caindo aos pedaços e restaura ele, pinta e faz tudo bonitinho. E às vezes você vê algo que está comido de cupim, alguma coisa que está estragada, ou um eletrodoméstico. Tem gente que pega a geladeira, cai aos pedaços, com a porta caindo, com ferrugem embaixo, e o motor queimado, e a pessoa dá uma geral, restaura uma geladeira, ou um eletrodoméstico qualquer, e aí você vê aquilo sendo restaurado. Mas eu quero chamar a sua atenção não para a restauração, mas para o que acontece antes. Quando você vê uma casa caindo aos pedaços, quando você vê um imóvel deteriorado, quando você vê um lugar que já foi muito bonito, destruído. Temos um exemplo aqui do Bradesco, né? Entraram meliantes aqui nessa antiga agência do Bradesco, que destruíram tudo lá dentro. Eu conversava com o proprietário do prédio, que é o mesmo proprietário do nosso prédio, e de outros prédios, né? Alguém que tem muitas propriedades aqui na região. Quando aconteceu, ele estava ali na frente, eu parei, conversei com ele, já um senhor de idade, português, e eu falava com ele, eles entraram, com aquele sotaque de português, eles entraram, arrancaram os dutos de ar-condicionado, quebraram um vaso, não entendi porque o cara foi no banheiro quebrar o vaso, é maldade só para destruir mesmo. E ali que tinha uma agência tão bonitinha do Bradesco, agora eles botaram umas grades, lá dentro está tudo destruído. A analogia é essa. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos, versículos 1 a 3, é a certeza da brevidade das riquezas. Por mais bela que fosse a agência do Itaú que tínhamos aqui embaixo, a agência do Bradesco que tínhamos aqui ao lado, as duas fecharam e agora são só ruínas. Não diria ruínas, mas um espaço vazio e ali do lado bastante deteriorado. E assim as riquezas dos ímpios, irmãos. Eles podem ter muitas riquezas hoje, eles podem, com a sua opulência, ficarem demonstrando, ostentando, mas essas riquezas serão destruídas, elas vão apodrecer. E a imagem aqui é de algo que apodrece, algo que se desfaz. As pessoas se apegam tanto a coisas, irmãos. E como alguém disse, o caixão não tem gavetas. Depois que vão embora, não podem mais fazer nada com aquilo que fica. E às vezes fica para um familiar, fica para um filho, para um parente, e às vezes um bem que a pessoa guardava com tanto zelo, um relógio, um brinco, às vezes um quadro, algo que é tão bonito assim, e aqueles que herdam não dão o menor valor, daqui a pouco está tudo apodrecido, está tudo quebrado, joga fora mesmo. Eu lembro que uma vez a minha amada esposa quis mandar embora um quadrinho que eu tenho pequenininho assim, bonitinho, que uma vez eu fui pelo Geração Ação a Pernambuco, eu fui a Olinda, fui pregar na ICNV Olinda à época, e lá em Olinda, em Pernambuco, eles vendem, e é um quadrinho de madeira esculpido à mão, aquelas ladeiras de Olinda, aquelas casinhas lá, quem foi lá conhece, e tão bonitinho, esculpido, e será que já está meio velho? Não, guarda o meu quadrinho, vou levar para a igreja, que lá fica protegido. Às vezes você tem alguma coisa que tem valor para você, mas daqui a alguns anos, quando eu partir, não sei se meus filhos vão ter todo o zelo, o cuidado que eu tenho com o meu quadrinho das ladeiras de Olinda, tão bonitinho, esculpido à mão na madeira. E as pessoas valorizam tantas coisas que apodrecem, que passam, irmãos. E é isso que Tiago está falando. O versículo 3, ele diz assim, as riquezas apodreceram no 2, as roupas foram comidas pelas traças, as roupas daquele jogador, que eu falei há pouco, que estimam 40, 45 mil reais, daqui a alguns anos não vão valer mais nada, irmãos. Às vezes você doa roupas para pessoas, a pessoa faz mau uso, ou então, com o tempo, desgasta e joga fora, e daqui a pouco vira um pano de chão. As roupas vão ser comidas pelas traças, as riquezas apodreceram, o seu ouro, versículo 3, e a sua prata estão enferrujados. Curioso que o ouro não é enferruja, irmão. Mas ele usa uma imagem chocante aqui, para nos mostrar que tudo que tem valor nesse mundo não vai ter valor nenhum quando Deus vier com juízo. Cantamos há pouco, na mansão dourada, hinos vou cantar. Há uma visão em Apocalipse de que as ruas são de ouro. Não creio que isso necessariamente seja literal, que vamos andar em ruas de ouro necessariamente, mas pode ser um símbolo de que o que tem mais valor nessa vida vai ser asfalto no céu, ou nos novos céus e na nova terra. O que tem mais valor, o ouro, que tem mais valor nessa terra, lá vai ser usado para fazer asfalto, por assim dizer, fazendo uma analogia. O ouro e a prata vão enferrujar, ou seja, o ouro vai desgastar. Já viu uma peça de ouro quando ela está muito antiga? Ela fica opaca, fica feia. A prata, ela enferruja. E ele continua dizendo, essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram
tesouros. Que mensagem forte. Lembra a mensagem de Apocalipse, que fala que, lá em Apocalipse 18 e 19, fala que as aves dos céus virão para consumir carnes de reis, de governadores, de homens poderosos. E você vê pessoas que valorizam tanto o seu ouro, tanto a sua prata, e elas vão enferrujar, e essa ferrugem é um texto meio curioso aqui, eu imagino, interpretando livremente aqui, que o que o Tiago está falando é o seguinte: essas coisas enferrujando vão mostrar que vocês estão colocando os seus corações em coisas que passam, que não têm valor nenhum, e vocês vão ser julgados por isso. Tiago está falando aos ricos ímpios dos seus tempos. Jesus falou algo muito semelhante. Vá comigo em Mateus capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 19. Diz assim, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, uma linguagem muito parecida com a de Tiago, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros aonde? No céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Muita gente fala esse versículo ao contrário, né? Onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Não, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Porque o nosso coração, o centro de tudo que somos, ele persegue aquilo que valorizamos. Então, se o time de futebol é o seu maior tesouro, o seu coração estará naquilo. Se adquirir riquezas for o seu maior tesouro, o seu coração estará em adquirir riquezas. Se ostentar bens for o seu maior tesouro, seu coração estará naquilo. Onde está o nosso tesouro, o nosso coração estará. E Jesus usa uma linguagem muito semelhante, ou melhor, Tiago usa uma imagem muito semelhante à do Senhor Jesus nesse trecho, pois ele fala de traças e ferrugem. E Jesus aqui fala de ladrões que escavam e roubam. As coisas dessa vida, irmãos, facilmente vão embora. Acumulemos tesouros nos céus, onde não há traça, onde não há ferrugem, onde ladrões não escavam nem roubam. Um outro texto, Lucas 6, vá agora ao Evangelho de Lucas, capítulo 6. Como eu tenho dito nessas mensagens, a epístola de Tiago ecoa muitos ensinos do Senhor Jesus nos Evangelhos. Ensinos práticos, Lucas 6, 24 e 25. Lucas 6, 24 e 25 diz assim: mas ai de vocês os ricos, porque já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Palavra de Cristo Senhor, irmãos. Jesus também usa uma linguagem bastante semelhante aos profetas do Antigo Testamento, falando do juízo que virá sobre os ímpios, e especialmente sobre os ricos ímpios. Então, irmãos, não cobice as coisas dessa vida. Não é pecado você querer se arrumar um pouquinho melhor, desde que com modéstia, como a Bíblia orienta, especialmente as mulheres, mas também os homens, que hoje em dia os homens também estão se vestindo, às vezes, de forma mais sensual. Cuidado com isso. Cabe a nós, como cristãos, viver uma roupa, usar roupas. Você pode usar uma roupa bonita, mas cuidado para você não usar roupas sensuais que despertem lascívia em outras pessoas, tanto os homens quanto as mulheres. Não há pecado você se arrumar um pouquinho melhor, você querer arrumar um pouquinho sua casa, você cuidar do seu carro, daquilo que Deus tem te dado, mas cuidado, não cobice as coisas que enferrujam, que as traças comem, porque esse é o destino das coisas desse mundo. Acumulem tesouros nos céus. Voltando lá para Tiago, capítulo 5, primeiro vimos, versículos 1 a 3, a certeza da brevidade das riquezas. Todas as riquezas desse mundo vão passar, irmãos. Louvado seja Deus que estamos nesse lugar arrumado, com ar-condicionado funcionando, o banco bonito, confortável. Estamos vendo melhorar aqui o púlpito, mas não vamos investir muito aqui, como temos dito, porque temos planos de sair daqui. Mas se em algum momento Deus permitir que venhamos a sair desse local, eu não sei o que vai ser aqui, irmãos. Eu não sei o que vai ser. Pode ser que esse local fique vazio por um tempo e seja moradia de insetos e animais fiquem abandonados aqui. Pode ser que vire um outro lugar, acho que aqui, ou no andar de cima já foi uma confecção, alguma coisa assim, uma malharia, alguma coisa assim. Pode ser que volte a ser isso. Tudo vai passar, irmãos. O importante é que onde estivermos,
estejamos adorando verdadeiramente ao único Deus vivo e verdadeiro. Então, a primeira coisa, a certeza da brevidade das riquezas. Tudo vai passar. Os irmãos sabem que eu gosto de ônibus, né? Às vezes eu fico triste, porque cada um tem a sua mania, né? Uns são mais loucos, outros menos loucos, né? Aí você julgue como quiser. Mas eu fico vendo alguns ônibus. Outro dia eu peguei um 550 aqui, estava caindo aos pedaços. Falei, meu Deus, um povo no calor, já não bastasse o calor, o ônibus, né? Balançando, a porta não fechava direito. Falei, como está deteriorado. Estão reformando alguns ônibus, está melhorando, não do lado de cá, né? Mas mais para o lado de lá, da Barra, do BRT. Até melhoraram, botaram uns ônibus novos. Mas aí você vê um ônibus que quando estava novinho era tão bonitinho e depois todo deteriorado. Assim são as coisas dessa vida. Mas a segunda parte, ele fala da certeza do juízo divino sobre os ímpios. Volte lá sobre Tiago, em Tiago 5, versículos 4 a 6, ele diz: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmãos, vivemos num país muito injusto. Vivemos num país em que a gente vê muita injustiça. Recentemente eu vi muitas pessoas com dificuldades na área da saúde, seja de fazer um atendimento, fazer um exame, fazer uma cirurgia. Às vezes pessoas com demandas importantes não conseguem fazer. Isso é muito injusto. E homens ímpios, corruptos, com tudo do bom da melhor, que dizem, às vezes políticos que falam que precisa melhorar a saúde, e a saúde está um caos, e quando ele tem um problema ele vai para hospitais caríssimos de São Paulo, ou até mesmo de fora do país. Vemos muita injustiça. Isso gera um clamor. Vemos injustiça, às vezes, de políticos corruptos, às vezes de pessoas que dominam regiões, e às vezes você clama e parece que ninguém está te ouvindo, mas o que Tiago diz aqui é que pode ser que os homens dessa terra não estejam ouvindo os nossos clamores, as nossas reclamações, mas o Senhor dos Exércitos ouve. Assim como o povo de Israel, quando estava sendo oprimido lá no Egito, estava sendo oprimido por Faraó, estava tendo trabalho demais, eles não aguentavam mais, começaram a clamar a Deus, Deus ouviu o seu clamor, Deus levantou Moisés, Deus levantou Arão, e eles foram, e daquela forma que você conhece, as 10 pragas, o juízo de Deus sobre o Egito, Deus libertou o seu povo daquela terra. Deus ouve o clamor. Então, no momento que você estiver passando por uma angústia, por uma injustiça, por uma opressão, mesmo que ninguém te ouça, saiba que, como a Bíblia diz, o seu clamor chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E é isso que importa, irmãos. A pessoa mais importante do mundo, e não é só do mundo agora, não é o presidente de um país, não é a autoridade do judiciário, do legislativo, que tem um mandato, né, ou às vezes, mesmo que seja um mandato até 75 anos, mas vai passar. Não é a pessoa que tenha uma autoridade momentânea, não é uma pessoa que tem uma autoridade temporal, não é uma pessoa que tem autoridade sobre as coisas dessa vida. Deus, o Deus santo, 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 Ele é a maior autoridade de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, e Ele ouve o nosso clamor, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único que é santo, 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 digno de ser adorado, que será exaltado para todos sempre. Ele é grande, isso que a gente precisa resgatar, irmãos. Como falei no louvor, uma irmã foi desobediente, a gente pediu para ler só Gênesis, ela já está em Números, mas é uma desobediência boa, né, irmão? E ela foi embora lendo a Bíblia, glória a Deus, vá, leia mais. E ela disse que quando chegou em Levítico, ela foi muito impactada, pois como Levítico amarra a questão do sacrifício no contexto do Antigo Testamento, e não devemos mais fazer esse sacrifício, eles todos apontavam e foram cumpridos em Cristo, mas devemos nos lembrar que o nosso Deus é santo, irmãos. E hoje em dia as pessoas chegam na igreja de qualquer maneira, chegam na igreja com menos compromisso do que chegam no shopping chega na hora, no cinema chega antes da hora, e na igreja chega a qualquer hora, chega de qualquer jeito, já estou indo na igreja, está bom, já estou dando dízimo, já estou fazendo muito. Cuidado, irmãos. E pode ser que o pastor não vai falar nada, pode ser que o pastor nem pense nada, mas como você está servindo ao Deus que é santo, santo, santo? E o livro de Levítico orienta os sacerdotes a andarem com aquele na sua testa, esqueci o nome, com os dizeres, santidade ao Senhor, irmãos. Estamos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Chegue, se você tiver que chegar atrasado na igreja, venha e chegue atrasado, é melhor chegar atrasado do que não vir. Às vezes surgem demandas, especialmente quem tem filhos pequenos, às vezes cuidando de uma pessoa de idade que demanda cuidados maiores, às vezes uma questão de trabalho, às vezes fura um pneu, venha para a igreja atrasado, é melhor vir atrasado do que não vir, mas não deixe se tornar uma rotina. Se organize para chegar com calma, para
como muitos fazem aqui, chega aqui, dobra o seu joelho e ora e se apresenta diante do Senhor, clama pelo culto, clama pelo pregador, clama pelos louvores, pelos que vão ministrar o louvor, clama pelo serviço de culto. Chegue com calma e se apresente diante do Senhor. E saiba que esse Deus Todo-Poderoso, 3 vezes santo, Ele ouve quando clamamos a Ele. E aqui os cristãos estavam sendo oprimidos por esses ricos ímpios, e o clamor deles já tinha chegado ao Senhor dos Exércitos. E Tiago continua no versículo 5, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Quantas pessoas têm morrido até em nossa cidade, às vezes por reclamar de um som que está alto num baile, às vezes por se colocar contra uma cobrança de uma taxa indevida. Quanta injustiça tem acontecido, sim, irmãos, em nossa cidade, em nosso estado, e não era diferente nos dias de Tiago, mas Deus tem ouvido o clamor do seu povo, e Ele vai executar juízo sobre os ímpios, isso é certo. Só não sabemos o dia nem a hora, mas que vai acontecer, vai. Vá comigo em Lucas 16, a conhecida parábola do rico e Lázaro. Para ilustrar esse segundo ponto. O primeiro fala da brevidade das riquezas, e o segundo, da certeza do juízo de Deus. Lucas 16. Se você ver o contexto, Jesus está condenando a avareza dos fariseus. No versículo 13 de Lucas 16, ele fala, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. E a partir do versículo 19, Cristo conta essa parábola. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, roupas belas, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Se a gente visse essa cena hoje em dia, alguém em roupas caras, talvez uma vestimenta semelhante a daquele jogador, custando 50, 40 mil reais, as suas roupas, as suas bolsas, e comendo tudo do bem e do melhor, e se alegrando todos os dias com ostentação. Às vezes a gente pensa, o cara ele não é crente, ele não teme a Deus, mas ele tem tristeza. Às vezes tem tristeza, mas às vezes tem alegria. Aqui diz que ele tinha alegria, se alegrava todos os dias com grande ostentação. E o mendigo, pedindo que caísse um pouquinho as migalhas para que ele se alimentasse, coberto de feridas. Em qual lugar você gostaria de estar? No lugar do rico, que não tem nome? Ou no lugar do pobre Lázaro, cujo nome é citado aqui? Ao se fazer essa pergunta, pergunte também em qual lugar você desejará estar na continuação da parábola. Não que vão ser salvos somente os pobres e condenados os ricos, mas o que nos importa é onde estaremos na continuação da parábola, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, sem nome também. No inferno, Jesus falando sobre o inferno, tem gente que fala, inferno, não dá para falar sobre... Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Preste atenção, versículo 29. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. No inferno, aquele homem que passou a sua vida regalada, ostentando, tendo alegrias, ele pediu 2 coisas. Que Lázaro, o mendigo, molhasse a ponta do dedo,
e refrescasse um pouco a sua língua, e que voltassem e avisassem aos seus. E Abraão falou. E sabe que para nós hoje é Moisés e os profetas? A palavra de Deus, irmãos. Então, ao você ouvir essa mensagem nessa manhã, há um duplo sentido, por assim dizer. Essa é uma mensagem de salvação e também uma mensagem de condenação. Ninguém vai voltar do inferno para te dizer para não ir lá. Isso aqui mata até as teorias espíritas de contato com os mortos. Ninguém vai voltar do inferno para te dizer para não ir para lá. A chance que você tem é que hoje, essa manhã, mais uma vez, você está ouvindo Moisés e os profetas. Ouça-os. Não haverá outra forma de irmos para o céu, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Romanos 1,17. Salvo engano. Você está ouvindo a pregação. Essa mensagem será para você combustível para você ir para o céu ou para o inferno. Não tem alternativa. O rico não tinha como voltar do inferno. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Essa mensagem é essencial para a igreja hoje, que é tão cheia de mimimi, tão cheia de não me toques, tão cheia de mas eu estou sofrendo, Deus não está vendo, eu não vou para a igreja então que eu estou magoado com Deus. Você tem Moisés e os profetas, ouça-os. Se você não ouvir, você pode caminhar para o inferno, e depois não adianta dizer que não foi avisado, ou que não foi avisado. O juízo divino vai vir, irmãos. Isso é líquido e certo. E quem você tem como referência? Você prefere ser como o rico? Você prefere ser como um jogador e vestir um carro popular? Ou você prefere, se preciso for, sofrer como Lázaro, mas tendo a certeza de que no novos céus e nova terra estaremos para sempre na presença do Senhor, sem sofrimento, sem dor, não haverá mais luto nem pranto, todas as coisas passadas terão passado. Tiago traz um oráculo contra os ricos, possivelmente não cristãos, mas que ensina muito para nós, crentes, especialmente quando passarmos por sofrimento. Não inveje a miserável fortuna que vai ficar nessa vida. Falei recentemente daquele filme Titanic, né? Você vê aquele navio suntuoso, maravilhoso. Quem assistiu o filme, acho que a maioria ou todos devem ter assistido. E quando ele chega ao fundo do mar, não vale nada. Irmão. Recentemente até parece que uma pessoa foi fazer uma visita e morreu. Quis visitar para ver o navio no fundo do mar e acabou ficando lá. As riquezas desse mundo vão passar, mas como disse Calvino, saiba que o nosso Deus é vingador. E Ele é vingador dos males que sofreram, diz Calvino, que nós sofremos. Então isso nos ensina que devemos com calma e resignação suportar os males, se preciso for, porque o nosso Deus ouve o nosso clamor. Ele vai executar juízo. E de que lado estaremos quando essa vida acabar? Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Nós vamos lembrar do que Jesus fez por nós. E vamos, mais uma vez, pedir perdão pelos nossos pecados. Vou pedir a Júlia que coloque ali a oração do Pai Nosso, para nós fazermos essa oração que Cristo ensinou, que fala sobre a importância de nós nos voltarmos para Deus enquanto é tempo, irmãos. Não inveje a riqueza dos ímpios. Eu até ousaria te dizer, não cobice tão pouco. Há um tesouro muito maior reservado para nós. E você já pode desfrutar hoje. Quando você está na presença de Deus, no meio da tempestade, e Deus te visita, irmãos. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Está no meio da tempestade e você recebe uma visitação do Altíssimo. Que prazer dessa vida se compara a isso, irmãos. Mas isso é só uma pequena amostra do que viveremos eternamente com o Senhor. Feche seus olhos, faça sua oração. Os irmãos que vão distribuir os elementos podem distribuir.